Boa noite, meus irmãos. Nessa noite vamos meditar na palavra de Deus lá no livro de Marcos, capítulo 15, versículos 16 a 20. Então, todos abram suas Bíblias aí no livro de Marcos, no capítulo 15, do versículo 16 a 20. Antes, meus irmãos, eu quero pedir aos irmãos que continuem orando pelos nossos pedidos tradicionais da igreja, né? A nossa diretoria, os departamentos e tudo que vamos fazer. Com a graça de Deus, aos poucos, Deus nos dê a graça de estarmos voltando às nossas atividades normais e que também os irmãos estejam orando pela construção. A semana que vem, com a permissão de Deus, eu quero ver se eu invisto mais um tempo lá, uns dias a mais, né? Eu tenho ido só 2 dias, mas quero ver se eu consigo ir um dia a mais. Então, os irmãos estejam orando. Se eu conseguir resolver umas questões que eu tenho na segunda-feira, então quero ver se na quarta-feira eu já vou para lá. Então, os irmãos estejam orando por nós. Também quero lembrar os irmãos e avisar que no próximo domingo o pastor Luiz vai estar conosco pela manhã e à noite, né? E à noite nós vamos, é claro que os irmãos que podem vão estar presentes, vamos estar celebrando a ceia do Senhor. Então, os irmãos estejam orando e vamos estar celebrando a ceia do Senhor no domingo à noite. Então, os irmãos nos ajudem em oração também. E nós temos espaço suficiente que dá para ir um bom número. Tem alguns que estão na questão da restrição, então eu não aconselho esses que participem, porque logo em breve nós vamos estar voltando ao normal e estarmos assim celebrando a ceia normalmente. Então, mas domingo os que estiverem lá vão poder participar da celebração da ceia. Ok, meus irmãos? Voltando aqui ao nosso texto que eu falei, Marcos capítulo 15, versículo 16 a 20, ele diz o seguinte: os soldados o levaram para dentro do palácio, isto é, o pretório, e reuniram todo o destacamento. Vestiram-no de púrpura e, tecendo uma coroa de espinho, puseram na sua cabeça. E começaram a saudá-lo, dizendo: salve, rei do judeu. Feriram-lhe a cabeça com um caniço, cuspiram nele e, pondo-se de joelho, o adoraram. Havendo-o escarnecido, despiram-lhe a púrpura e o vestiram com as suas próprias vestes. Então o levaram para fora, a fim de o crucificar. Amém? Que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. Santo Deus e Pai, obrigado, meu Deus, nos permitir estarmos aqui, ó Deus, para louvar e exaltar o teu nome, que a tua palavra, Pai, venha falar profundamente aos nossos corações. Senhor Deus, com a mesma dirige, ó Pai, fala, Pai, tudo aquilo que precisa transmitir ao teu povo, nos dá sabedoria e entendimento, ó Deus, e não eu, mas a tua palavra possa falar soberanamente, Senhor. Perdoa meus pecados, minhas falhas, se com a tua igreja, Pai, os irmãos estão enfermos, que o Senhor esteja abençoando grandemente a cada um, ó Pai, e de acordo com a tua vontade e o teu querer, o Senhor possa restaurar na vida de cada um. Muito obrigado, meu Deus, por tudo. Eu te oro em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Ok, irmãos? Esse texto nós queríamos meditar no seguinte tema: quem consegue suportar tanto? Quem consegue suportar tanto? Nós vimos, irmãos, que o texto ele apresenta uma parte do episódio da história de Cristo, onde ele é preso, ou seja, ele foi apresentado a Pilatos e agora ele é entregue aos soldados, e os soldados pegam ele e levam para dentro do pretório, né, como diz o versículo 16, e ali eles se reúnem. Né? Então, nós sabemos que nem todos, ou seja, nem todo ser humano tem essa capacidade de suportar tanta coisa. Jesus, ele era divino e humano, mas ali ele agora estava sofrendo na carne, sentindo, ou seja, na questão humana, ele estava sofrendo como humano, né? Tinha a outra natureza, mas agora ele estava começando a ser preparado para receber os nossos pecados, então a questão da humanidade agora estava assim, um tanto quanto sendo afligida, mas mesmo assim ele se mantinha firme. Jesus, como humano, ele se mantinha firme, olhando para o Pai e sempre lembrando que ele precisaria ser glorificado no Pai.
o Pai glorificado nele, né? Então, pois eu e o Pai, nós somos um. Então, eles precisam estar se glorificando. Mas isso, irmãos, nos chama a atenção que nós precisamos, mesmo sendo humano, nós temos o Espírito Santo de Deus que habita em nós, e diante de algumas dificuldades, nós também podemos ser firme. Jesus Cristo, ele não cedeu ali aquelas questões. Então, você vê que houve uma pressão, houve um sofrimento, houve um questionamento, houve muitas coisas, porque ele ali estava diante de um exército, ou seja, de soldados, tem um número expressivo de pessoas que o acusavam, tem um número expressivo de pessoas que estavam ao redor dele. E diante disso, nós podemos ver que ele, mesmo sofrendo essas coisas, mas ele mantém o controle emocional tranquilo. O versículo 16, que levaram ele para dentro, né? Pode ler aí, os soldados o levaram para dentro do pretório, do palácio, isto é o pretório, do seu lugar de julgamento, e reuniram todo o destacamento, ou seja, a pressão psicológica agora começa a sobressair sobre Jesus Cristo, a pessoa de Jesus Cristo, porque ele está ali agora, todo mundo tinha algo a apontar para ele, que não fosse falando, mas só o olhar de todos numa só direção, aquilo ali, com certeza, ou seja, qualquer ser humano que estivesse ali ia se sentir oprimido. Mas Jesus Cristo, mesmo na forma de humano, ele estava ali, manter-se firme, não cedeu, porque ele tinha um objetivo. Então, em cima de objetivos que nós precisamos, como servo de Deus, viver, né? Como Jesus tem aquele objetivo de glorificar, ou seja, de cumprir, fazer tudo aquilo que o Pai tinha determinado, então ele se manteve firme. E firmeza é o que nós precisamos ter. Paulo, quando ele estava escrevendo a carta aos Gálatas, né? Principalmente o versículo 23 do capítulo 5, ele fala sobre isso, né? Que nós precisamos nos manter firme, ou seja, ter domínio próprio. Nós precisamos ter domínio próprio. Gálatas capítulo 25, versículo 23, ele fala sobre a questão do domínio próprio do ser humano, ou seja, que faz parte dos frutos do Espírito. Ou seja, quem tem o Espírito Santo de Deus precisa se manter nessa linha de raciocínio, ou seja, o domínio próprio. Jesus deu o exemplo, Jesus nos ajuda, baseado nesse texto, que mesmo ele diante daquele povo, aquelas pessoas, todo mundo com o olhar direcionado para ele, uns acusando outros, mesmo sem palavra, mas o olhar era de acusação, mas ele se manteve firme, ou seja, o emocional dele se manteve de pé. Ele não se deixou levar pelas emoções, chorar, gritar, espernear, não, ele se manteve firme. Ou seja, em toda a história de Cristo nós sempre vemos ele falando, a Bíblia falando que ele se manteve sempre na posição que Deus o direcionou, que Deus o enviou, e naquilo que ele veio, no propósito que ele veio. Então ele se manteve firme naquele propósito. Então, para nós termos realmente o controle emocional, nós temos que primeiro focar o que nós queremos, e depois nós nos mantemos firmes naquilo que nós almejamos. Porque temos o espírito de sabedoria, temos esse mesmo espírito de sabedoria, é o espírito que nos direciona, é o espírito que nos guarda, é o espírito que nos dá entendimento, ou seja, o espírito de Deus habitando em nós, nós conseguimos viver bem, porque ele nos direciona bem. É lógico que aqui ali e acolá nós vamos ter algum fracasso, mas sempre diante dos fracassos, diante dos tropeços, nós precisamos estar prontos para entender rápido que que o nosso tropeço foi porque nós facilitamos e não demos ouvido de uma forma ou de outra aquilo que realmente o Espírito de Deus estava nos direcionando. Nós fomos numa direção errada, não conseguimos ir 100% na direção que ele estava nos levando. Então, aí acontecem essas pequenas coisas, mas podemos entender que Jesus ele se manteve firme, porque ele tinha um objetivo. Então, nós precisamos ter isso. E dentro dessa questão de se manter firme, você manter o emocional controlado,
nós podemos ver que ele suportou também a dor dos espinhos, a dor do sofrimento, ou seja, é a dor física. Ele também suportou a dor, não só controle emocional, mas suportou a dor. O versículo 17 diz, e vestiram-no de púrpura, e tecendo uma coroa de espinho, puseram-lhe na cabeça. E o versículo 19 diz, feriram-lhe a cabeça com um caniço, e cuspiram nele. Então, nessa questão do emocional, nós podemos dizer que também ele sofreu a dor física, a dor da carne, a questão da humanidade, ou seja, ele foi bem, eles pegaram e conduziram ele bem para a questão humana, para ver se ele fracassava. Então, nós sabemos que a dor tira-nos o ânimo, em algumas situações, e nos deixa contrariado. Nós podemos ver a história de Jó. Se você ler o livro todo de Jó, você vai ver ele firme, mas chega um momento que ele faz o quê? Ele peca. Então Deus chega e repreende ele. Ele reconhece e volta. Lá no final do livro nós vamos encontrar Deus falando com ele e aceitando a oração dele, aceitando o arrependimento dele e aí retribuindo a ele, porque Deus tem um propósito na vida dele e, no entanto, ele não conseguiu ir, mesmo sendo um homem temente e justo, mas pela questão da humanidade, ele deu uma pequena fracassada e foi o suficiente para pecar contra Deus. Então, você vê que nas pequenas coisas nós pecamos contra Deus, mas Jesus Cristo ele não pecou. Ele mesmo tendo essa pressão, não só psicológica, mas também física, né? Porque ele sentiu a dor dos espinhos da coroa na cabeça. Eles também, com essa coroa, eles estavam insinuando que ele seria o rei, só que não era o rei que ele realmente era. Eles estavam insinuando que ele seria o rei dos judeus, ou seja, o homem político, o homem que ia controlar a política do sistema da época, né? Ou seja, os romanos iam perder o poder. Então eles estavam ali num sentido de chacota, de sarcasmo, levando ele a pensar isso. Mas, no entanto, ele com todo esse sofrimento, mas ele se manteve firme. Ele continua firme porque aqueles espinhos, com certeza, machucaram e muito. Aqueles espinhos deixaram ele desconfortável, mas ele não cedeu. Ele não cedeu. Então, irmãos, nós podemos ver que tudo nesse mundo é possível. Ou seja, se estivermos dependendo unicamente de Deus, é possível a gente suportar qualquer questão que venha surgir em nossas vidas, seja ela favorável ou não a nós. Nós podemos suportar, podemos passar, porque Deus é conosco. No momento que a gente aceitamos Jesus Cristo, no momento que nós estamos salvos por Cristo Jesus, nós continuamos humanos. Ele veio, viveu humanamente e divinamente. Nós vivemos humanamente e temos o Espírito Divino em nós. Então, é possível que a gente venha resistir a muitas coisas que nós não conseguimos resistir muito tempo. Mas fica o alerta, fica aí a questão de a gente entender isso, bastante entender isso e colocar em prática no nosso dia a dia, porque sabemos que são inumeráveis as coisas adversas que vêm sobre nós em cada circunstância, a cada dia, mas se tivermos firmado com o Senhor Jesus Cristo, com certeza nós vamos em frente. Então, Jesus Cristo, ele controla o emocional, ele suporta a dor e também ele suporta a humilhação. Tinha dentro desse contexto também humilhação. E nós sabemos que a humilhação, ela mexe tremendamente no emocional do ser humano, né? Então, o versículo 18, ele diz o quê? E começaram a saudá-lo dizendo,
salve, rei dos judeus. E o versículo 19 diz, e feriram-lhe a cabeça com um caniço, cuspiram nele, pondo-se de joelho, o adoraram. Então eles começaram a humilhar ele, ou seja, falando que ele que era algo, ou seja, como ele já tinha se apresentado como filho de Deus, que veio do céu, que é enviado de Deus, então agora eles fazem uma adoração no sentido de estarem assim, humilhando, buscando de uma forma ou de outra fazer com que Jesus pecasse. Então, muitas passagens bíblicas nós vamos encontrar os judeus sempre, os fariseus sempre tentando mexer com Jesus Cristo na estrutura dele emocional, física, para que ele viesse pecar. Mas ele permanecia sempre firme, ele nunca deu a volta. Ele suportou a humilhação, porque a única humilhação que mexeu com ele foi aquele próprio se submeteu. Filipenses, no capítulo 2, versículo 8, lá diz que ele, em forma de homem, humilhou-se de tal forma que, tomando a forma de homem, foi crucificado, entregou a crucificação, né? Filipenses capítulo 2, versículo 8, fala da humilhação dele, que ele se humilhou a si próprio para levar o meu, os seus, nossos pecados. Mas quando eles tentaram humilhar, ele sempre estava ali, mantendo firme, naquele contexto todo, naquela situação toda, mas Jesus Cristo estava lá de pé. Os discípulos já tinham alguns ido embora, outros estavam por perto, mas um perto longe. Nessa altura, com certeza, aquelas mulheres que seguiram ele há muito tempo, que mulher tem o emocional mais frágil do que o do homem, com certeza estavam chorando, desesperadas, mas Jesus Cristo estava ali de pé. Então, chorar, o ser humano chorar é normal. Agora, Jesus Cristo, ele se manteve ali firme, mesmo dentro daquele sofrimento, mesmo dentro de tudo aquilo isso. Então, ele, diante dos soldados, ele não se sentiu ameaçado. Estava sendo ameaçado, porém ele não se sentiu, porque ele tinha algo a cumprir, ele tinha um dever a cumprir, e esse dever ele ia cumprir até o final, porque quem enviou ele foi o nosso Criador, o Pai Eterno, que enviou ele para que ele viesse libertar o homem do pecado. Enquanto ele não fizesse isso, ele não ia poder parar a sua jornada. E agora chega a hora e ele vai e enfrenta tudo isso. E também nós podemos ver que diante de tudo isso, essa humilhação que colocaram sobre ele, era só mesmo para que ele se sentisse assim fracassado, também para que ele se sentisse desonrado. Enfim, eles tentaram de todas as formas para mexer com Jesus Cristo. Mas o que nós podemos aprender e ver que Jesus Cristo se manteve firme, ele não se moveu na questão, o mover que eu falo é na questão de desobedecer. Porque quando ele foi tentado, o Satanás, ele se manteve firme. Quando ele foi tentado pelos homens, quando ele foi de uma certa forma, induzido a pecar, talvez a palavra fique melhor, induzido a pecar, ele se manteve firme. Então, irmãos, eu e você, com certeza, nós, diante das nossas fraquezas, mas se nós usufruirmos do que nós temos, que é o poder de Deus na nossa vida, essas coisas não vão abalar a gente. Aqui era coisa séria que estava acontecendo com Jesus Cristo. Mas tem coisas menores do que essas que acontecem na minha, na sua, nas nossas vidas. Mas nós temos que saber o seguinte, saber usufruir daquilo que Deus nos deu de melhor, que é o poder dele, através do Espírito Santo de Deus. Porque Jesus Cristo nos salvou e enviou o Espírito Santo para que nós fôssemos guiados, guardados, alertados de muitas coisas quando estivéssemos em perigo, e
muitas vezes nós não usufruímos disso que nós temos, que é o poder de Deus através da pessoa do Espírito Santo de Deus, que está em nós, que habita em nós, que se move em nós. Então precisamos valorizar isso e aprender também a usar esse poder em nossas vidas. Porque se nós não tivermos firme, como Jesus Cristo estava dentro de toda essa situação, nós vamos estar caindo a cada instante, a cada momento. Vamos estar tropeçando e vamos estar desagradando a Deus. Mas se nós nos mantermos firmes, nós vamos conseguir vencer todas as dificuldades. Jesus estava indo para ser crucificado, morreu e ressuscitou. Porque ele foi obediente e obediente até a morte. E se nós continuarmos obedientes a Deus e o que o Espírito Santo de Deus faz em nós, com certeza nós também vamos ser vitoriosos e não vamos dar lugar ao diabo, porque o diabo ele tenta sempre, de uma forma ou de outra, destruir o ser humano na face da terra. Ok, meus irmãos? Que Deus abençoe nessa noite a todos e tenham todos uma boa noite na presença do nosso Mestre. Mas antes vamos encerrar com a palavra de oração. Santo Deus e Pai, obrigado, meu Deus, pela Tua palavra, nos ajuda para entender e cada dia compreender, Pai, e colocar em prática, meu Deus. Como foi assim, ó Deus, quando Jesus Cristo veio na terra, né? Com certeza o ser humano, a cada dia que passa, continua sendo mais rebelde e o Teu povo, ó Deus, de uma certa forma tem sofrido, mas cremos no Teu poder que o Senhor possa estar guardando, ó Deus, e nos ajudando a cada dia, Pai, diante das aflições desse mundo, nos mantermos firmes, olhando para Jesus, que é o nosso autor e consumador da nossa fé. Muito obrigado a Deus pela vida de cada um, abençoa a Tua igreja, o Teu povo, a Deus, e dá uma noite na Tua presença. Nós Te louvamos por tudo em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe e tenham todos uma boa noite. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre Te exaltarão. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha